¿Y a ustedes cómo les va con el transporte público? ¿Tenemos buen transporte público, malo o regular? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la movilidad urbana, que me parece que es un tema que pues, nos atañe a todos y a todas. En esta ocasión, para hablar justamente de este tema, tengo el gusto de estar con un invitado muy especial. Alan Moreira, ¿cómo estás? Bienvenido a México. Bien, sim, muitas graças por estar acá hablando sobre movilidade urbana, que é algo que eu gosto muito de falar. Bueno, Alan pues nos visita desde Brasil, ¿no? Y aquí en la UCEMICH, y por eso tenemos la oportunidad de dialogar con él. Él es un experto en temas de movilidad urbana. Él está estudiando su doctorado justamente en esas temáticas en la Universidad Federal de Rio Grande del Norte, ¿cierto? Perfeito. Em programa de pós-grado em estudos urbanos e regionais. Y bueno, pues Alan también pertenece a una red muy interesante de observatorios metropolitanos, ¿no? Sí, verdad. Y entonces, bueno, pues Alan es un experto y por eso venimos a... ¿Cuál es la situación en Brasil? Cuéntanos, a ver, en Brasil, ¿cómo sería, digamos, la evolución en el tema de movilidad urbana? Perfeito. Bueno, é importante falar que sou investigador pelo Observatório das Metrópoles, são 18 núcleos em todo o território brasileiro e nele tenho trabalhado em temas de mobilidade urbana, que é um tema que de alguma maneira tem impactos em outros setores de nosso espaço da cidade, das metrópoles. Então, creio que falar de mobilidade urbana de alguma maneira é falar de direito à cidade, de um contexto de governança metropolitana e também de um tema muito caro para os estudantes em Observatório das Metrópoles, que é a agenda de reformas urbanas. Y entonces, bueno, ¿cómo ha sido la evolución en Brasil? ¿Cómo ha ido esta evolución? É uma boa pergunta. Bueno, passamos por um período em anos 90 de um contexto de redemocratização, então todo arcabouço legal de mobilidade urbana é dentro deste contexto. Então, em 1997 tem um Código de Trânsito Brasileiro, que é um marco legal importante. Também tem alguns estatutos executados, como em 2001, Estatuto da Cidade. Em 2012, em um contexto mais recente, tem o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que é um contexto de muitas reformas nesse setor, por alguns critérios que não foram discutidos em primeiro momento. Então, este contexto de marcos legais trouxe, de alguma forma, muitos pontos positivos, pero em contexto neoliberal, de algumas políticas de austeridade fiscal, contexto de financiarização das coisas e dos lugares, surgiram outros problemas. A exemplo de las manifestações de 2013 dentro da pauta da mobilidade urbana e foram as maiores manifestações em contexto recente em Brasil. ¿Cómo ocurre la movilidad en Brasil? ¿Tienes algunas cifras sobre eso? Bueno, es una buena pregunta porque me permite hablar de contexto reciente de la movilidad urbana, sí. O que estamos viviendo nesse momento. Como dices, é um contexto que a partir de 2013, 2012, 2013, entra em um contexto de setor da mobilidade urbana e do setor dos transportes em um contexto de muitas crises porque o modelo de financiamento tarifário em Brasil, que é um modelo de financiamento de receita tarifária, é muito insustentável, porque quanto menos pessoas pegam estes autobuses, esses transportes coletivos, esses transportes públicos, mais altas serão as tarifas de los transportes. Então, os empresários de autobuses, os empresários de caminhões, como hablas acá em México, têm uma série de dificuldades para conseguir sustentar esse setor que não necessariamente precisa da ajuda do Estado. Este contexto de Covid-19 trouxe uma transformação de como essas pessoas circulam em espaço da cidade. Então, essa transformação trouxe alguns dados que é importante falar. Por exemplo, vou trazer, são 116 municípios brasileiros com tarifa zero hoje, e
que Brasil é o país do mundo com mais municípios com tarifa zero. O segundo caso é o país dos Estados Unidos, e são duas cidades que eu posso trazer dois casos que é importante, que é o caso de Maricá, em Rio de Janeiro, e o caso de Caucaia, no Ceará. Hablo destes dois casos porque, por exemplo, em Caucaia não é necessariamente um custo muito alto para subsídio estatal. Desde 116 municípios com tarifa zero, apenas 8 municípios estão na lista de los 100 mais ricos em Brasil. Então, isto também é um dado que, de alguma forma, traz esta discussão sobre se é caro ou se não é caro, se é possível ou se não é possível, se é acessível ou se não é acessível, e como os atores de interesses econômicos políticos podem trabalhar em conjunto para resolver o problema da mobilidade urbana. ¿Usted se imagina ir al transporte público y no pagar nada? Eso es la tasa cero. En Brasil, en 116 municipios está la tasa cero, es decir, la gente no tiene que pagar el transporte, simplemente va, aborda, desciende y lo utiliza como quiera. Tú nos platicabas de tres elementos, ¿no? De tres ideas de cero. Que, a ver, cuéntanos eso que pasaba en Brasil. Perfeito, isso é interessante, é um dos movimentos por la tarifa zero, que é, na verdade, triplo zero, que é zero carbono, zero poluição, zero mortes em trânsito e também zero tarifa de los transportes. É um movimento que surge em contexto da Covid-19 por conta de uma crise deste setor. Exacto, esta idea de esta triple cero, lo que es interesante es no solamente se trata de que la gente no pague el transporte, sino que tiene una idea más profunda, ¿no? Que es evitar accidentes viales, porque así la gente deja de utilizar, por ejemplo, motocicletas o deja de utilizar en menor medida el automóvil y opta por transportes públicos, ¿no? Y también esto pues beneficia porque contamina menos, dado que el transporte público pues bueno, es capaz de movilizar a más gente que los que podemos caber en autos privados, digamos, ¿no? En autos particulares. ¿Y cómo le ha ido con la tarifa cero en Brasil? ¿Ha sido exitoso el programa? Bueno, sim, trago alguns resultados positivos, pero é importante falar que é importante uma experiência em uma grande metrópole. Temos casos em pequenas e médias metrópoles, pero creio que é importante, é imprescindível a nível de, inclusive, uma análise mais aprofundada sobre esta política pública em um município maior. Temos, por exemplo, em São Paulo, a los domingos, tarifa zero, pero que é uma política executada há pouco tempo, então não teve um largo prazo para ser uma análise mais aprofundada, ¿sí? Bueno, y ya así aquí entre nos, ¿no? ¿Cómo te ha ido con el transporte público en México? En la movilidad en México. Has estado aquí con nosotros en la UCEMIC, has estado en Guadalajara, has visitado la Ciudad de México algunos días. ¿Cómo es tu opinión del sistema de movilidad mexicano? ¿Cuáles las cosas que te han gustado y las que no también? Isto é interessante porque uma pesquisa em exterior permite uma observação, uma impressão mais aprofundada sobre um contexto de algum setor, dentre eles a mobilidade urbana. E acá em México, algo que me chamou muito a atenção foi os caminhões. Porque em Brasil não tienes caminhões de pessoas e acá em México os caminhões de alguma maneira chama a atenção porque é um transporte que de alguma forma representa como os mexicanos circulam em espaço da cidade, pero a nível positivo eu gostei muito das agências metropolitanas de investigação de trabalhos metropolitanos, algo que Brasil caminha um pouquinho atrás em relação a México, de algumas agências comprometidas com o trabalho metropolitano. Isto é imprescindível para um setor de transportes que funcionem, que não sejam limitadas aos limites territoriais dos municípios e sim em um contexto macro. Sim. Alan, obrigado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Puedo hablar más una cosa importante. Adelante. Creo que la tarifa cero es imprescindible para una discusión sobre derecho a la ciudad.
pero no es exactamente la tarifa cero que va a resolver todos los problemas de la movilidad urbana. Es planeación urbana y regional de largo plazo, ¿sí? Entonces, gustaría mucho de agradecer esta invitación y esta plática acá. Bueno, pues ahí tienen ustedes un tema más complejo que siempre transporte. Hablemos de movilidad, ¿cierto? Perfecto, sí. Hasta luego.